Assunto do dia. E do dia mesmo, porque aconteceu depois de meia-noite. Meia-noite e 25, Botafogo solta no Twitter, no dia 30 de junho, a seguinte mensagem. Eu vou ler a mensagem, porque eu acho que ela vai enriquecer muito a nossa conversa. Vamos lá. Sinta-se em casa. O Botafogo informa que Renato Paiva não é mais técnico da equipe principal. A decisão foi comunicada ao profissional na noite deste domingo 29. O clube agradece Paiva e seus auxiliares pelos serviços prestados ao Glorioso nos últimos meses, com destaque a vitória histórica contra o Paris Saint-Germain na Copa do Mundo de Clubes e a classificação para as oitavas de final da Libertadores e Copa do Brasil. John Textor e a diretoria de departamento de futebol estão no mercado em busca de um novo técnico para o desafio de continuar no caminho dos títulos, lutando pelos bicampeonatos na Libertadores do Brasileiro e pelo inédito título da Copa do Brasil. A nota do Botafogo se resume a isso. O que se dá para entender na nota, a gente conhecendo, porque nos últimos tempos se teve muitas trocas de técnico no Botafogo. Nos últimos anos, talvez podemos dizer em 5, contando com o Lúcio Flávio por aí. Horroroso. Talvez os 5, pois é. Foi demitido na noite de domingo, ou seja, ele foi demitido um dia após o fatídico jogo. Além disso, também dá para se entender que foi uma demissão, porque ele foi comunicado. Ele não foi uma coisa conversada, não foi um acordo. Não foi desejo de Renato Paiva sair do Botafogo. Foi uma coisa querida pela diretoria do clube. E aí se destacou aí as conquistas por ele durante esses 3 meses no comando do Botafogo, que eu não sei vocês, mas eu acho muita coisa. Consegui classificação para 2 competições, uma competição internacional, uma competição nacional, e vencer o Paris Saint-Germain num clube que está treinando em menos de 3 meses. Eu acho que é uma coisa a se lembrar. E depois foi informado que a diretoria do clube está em busca de um novo técnico. O que significa isso? Significa que não era planejada a demissão de Renato Paiva. Sequer era cogitada. Nos comentários desse próprio tweet, pegaram comentário dessa galera que gosta de comentar sobre futebol, falou que na questão do Botafogo Way, que o Renato Paiva vendeu a imagem de um time que não joga futebol. Houve esse comentário, né, por aí. E eu acho que isso pode ser uma possibilidade. O meu ponto é o seguinte, e aí é o meu ponto principal desse jogo, negócio que eu tô aguardando pra falar num microfone em público. A culpa de Renato Paiva fazer os erros que fez, a culpa de Renato Paiva fazer as coisas que fez com o Botafogo, as boas e as ruins, e ter sido demitido de forma arbitrária pelo John Textor, é do John Textor. Não é culpa do Paiva ter agido como foi no Palmeiras, ter agido como foi no Atlético de Madrid. A culpa é do John Textor. Falou por aí, encheu a garganta e o peito falando, temporada só começa em abril, chegamos em abril sem técnico. O Paiva foi o 6º técnico convidado a comandar o Botafogo esse ano. Os outros 5 recusaram o convite. Um deles recusou e agora tá na nossa seleção, que é o Ancelotti. Vai tentar trazer o cara de novo depois disso? 3 meses. 3 meses de trabalho. Nesses 3 meses de trabalho, e a gente sabe muito bem que o Textor já teve paciência com outros técnicos, como, por exemplo, o Luiz Castro, que era, no início do seu comando no Botafogo, era horroroso, e conseguiu ali, e contratou, e investiu em Só um futebol. corte, o Luiz Castro ele ficou 1 ano e meio no Botafogo, e os únicos anos de fato positivos foram os últimos 6. A Os gente, últimos 6 meses, no caso. exatamente. A gente fez a campanha ok naquele primeiro ano, né? Tanto que a gente ficou no meio de tabela, não se classificou por conta de um jogo, mas a gente via que era um time que errava muito, defensivamente falando, porque diziam, né, que o Luiz Castro tinha essa ideia da Botafogo Way de um time que vai para ataque, propor jogada, só que o elenco até então não era isso que dava para fazer e o próprio Luiz Castro demorou muito para entender isso. Enfim, vira para 2023 e ele é extremamente crucificado pela grande esmagadora maior parte da torcida, porque a gente passou dificuldades enormes para passar de times fracos na Copa do Brasil. E qual é a resposta que o Textor dava? Não, a gente tem um projeto. A gente está à frente de um projeto. Cadê o projeto? Por que demitir Renato Paiva,
principalmente sem ter um outro técnico guardado no bolso. Vai tentar tirar algum técnico do brasileiro? Eles não vão vir pro Botafogo. O cara assumiu o time tem 3 meses, venceu o Paris Saint-Germain, foi pra fase das oitavas, no grupo da morte, no Mundial de Clubes, conseguiu as oitavas de final pelo clube. Você acha que algum técnico vai se sentir seguro de trocar o seu garantido por um projeto que possivelmente não pode ter? Culpa é do Textor. Não contratou o melhor técnico que tinha. Contratou o técnico que quis vir, soube disso, usou o cara. Quando o cara começou a fazer o que ele não queria, ele demitiu o cara sem ter um outro técnico. Não temos sequer um interino, de fato, que vai poder comandar a gente. Porque A gente tem o Caçapa. a gente tem o Caçapa, mas não tô dizendo, mas temos o Caçapa, que inclusive é um bom técnico, diga-se de passagem. Interino, sim. Interino, sim, mas eu penso o seguinte: se fomos eliminados e temos, sei lá, acho que uns 15 dias, 10 dias para contratar um novo técnico, que seja nesse período, porque demorou quase 4 meses para contratar um da última vez. Porque diz que tem a Botafogo Way, etc. E o pessoal aqui no chat tem falado sobre... o Júnior, principalmente, destacou aqui sobre o Paiva ter espírito de perdedor e o Texel ter espírito de vencedor. Eu não acho que seja isso, não. Eu acho que tem muito a ver com poder nesse caso. Eu acho que é uma questão de poder. O Texel demitiu um técnico que agiu contra o que ele pensa que poderia ser. De uma maneira, volto a repetir, arbitrária. Não foi um erro extremamente absurdo e acho completamente desrespeitoso demitir o cara no dia seguinte do jogo à noite. Sequer esperou o cara voltar pro Brasil, sequer esperou outro ponto. Eu não defendo o Paiva. Eu não, parece que eu tô defendendo 10 minutos. Mas eu não defendo o Paiva. Eu não acho que o Paiva é o melhor técnico do mundo, sobretudo o melhor técnico pro nosso clube. Mas eu acho que o Paiva, ele não merecia ter sido demitido dessa forma, porque eu acho que qualquer pessoa que pega um clube como o Botafogo para gerir, demora um tempo para se adaptar, tanto aos jogadores, quanto às mudanças de elenco que sempre acontecem no clube, também por culpa do John Textor. Inclusive, eu acho que foi até o Marlon que falou que o próprio elenco demorou para encaixar na ideia de jogo do Renato Paiva. Mas, sim, eu concordo. Eu acho que, sim, essa demissão e o Botafogo ter essa temporada ter dado, entre várias aspas, errado até então, sim, de fato, a culpa é do próprio John Textor. Eu acho que a demissão do Renato é muito no emocional, porque o que está parecendo é que existiram conversas, o Renato Paiva tem dado a entrevista falando sobre, que conversa dele com o próprio Textor, falando que o Textor falou, cara, não é pra jogar assim, o Botafogo tem outro estilo de jogo, e o próprio Renato falou que não, eu vou jogar da forma que eu achar que é melhor pra jogar. Se você quiser fazer isso, você que me demita e vire o técnico. Então, eu acho que isso vai destacar. Por quê? E ele não tá errado nisso não, tá, gente? Vamos lá. Ele não está errado. O Renato Paiva, ele foi contratado pra treinar a equipe. Você discorde da forma que eles jogam ou não, ele é o treinador. Então, ele tem que fazer isso. O Textor não é treinador. O Textor é o investidor do Botafogo. Dono de 90% do futebol. Então, assim, eu acho que pode soar até mimado da parte do John, porque eles não estavam seguindo o que ele estava planejando, que é a Botafogo Way. Mas mesmo assim eu discordo da demissão do Paiva. Por quê? Vamos lá. Não acho, assim como o Gabe falou, eu não acho que o Paiva seja o melhor técnico do mundo, mas também não acho que seja o pior. Eu acho que demitir nesse momento é um erro. Por quê? A gente demorou 4 meses para achar alguém e a gente trouxe o único que aceitou até então. Podia ter outro ter aceitado? Podia. Mas a gente não estava com tempo de esperar mais do que já estava. Então, eu só seria a favor da demissão do Paiva hoje, em uma condição. Tá com um técnico muito fora da curva, encaminhado. Seja, sei lá, o Jorge Jesus, que deve estar fechando com o Al Nassr, seja o José Mourinho, que eu tanto falo aqui diversas vezes nos podcasts, ou seja qualquer outro treinador que está nesse patamar. Do contrário, eu não acho. Porque se for para demitir e ficar um mês e meio esperando, e deixar o caçapa, que não está preparado para gerir o clube hoje, eu discordo. Porque o Renato Paiva, embora sim mereça as críticas, seja a derrota pro Palmeiras, seja a forma que até pode ter jogado contra o Atlético de Madrid, eu discordo totalmente da forma que ele foi demitido, porque bem ou mal, ele estava tendo, não vou dizer sucesso, mas o trabalho dele começou a ter evolução. Não é um completo fracasso o trabalho dele. Não é. Mas o trabalho do Paiva começou a ter evolução.
a gente estava tanto criticando, mas quando o trabalho começa a querer engrenar, foi um momento que o Textor demite. Prova disso, teve o 4x0 Internacional, não acho que tenha sido uma partida brilhante coletivamente do Botafogo, mas também não acho que tenha sido um caos total. Então, por conta disso, eu discordo em parte da demissão do Paiva. Acho sim que ele poderia ser demitido, independente de se perder pro Palmeiras ou não, até pela forma de jogo que ele tem, mas eu acho que o que eu penso a gente não tá encaminhado com ninguém. Eu de verdade acho muito difícil a gente estar encaminhado com alguém. E eu acho muito difícil a gente continuar a gente continuar não estando encaminhado, viu? Exatamente. E, cara, vamos lá. O Paiva também teve jogos bons. O quanto o PSG é a principal prova disso. O jogo da classificação do mata-mata da Libertadores é outra prova disso. A gente, mesmo com um a menos, fez um jogo muito bom. O Renato Paiva soube ir bem nesse jogo. E o Igor, contou, obviamente, com a ajuda do Igor Jesus, que foi um monstro no jogo. Foi um absurdo. Acho que foi a melhor partida do Igor Jesus até hoje, com a camisa do Botafogo. E óbvio, juntando com a do PSG, se falar de importância, mas mesmo assim o Paiva eu acho que sim que ele teve partidas até que boas. Como eu falei, merece críticas. E a principal que eu tenho o Botafogo jogando em casa, ele se defende bem, no ataque vai bem e consegue fazer até bons resultados. Internacional é o principal exemplo. Fora de casa, que aí começa a ter crítica e batendo o martelo, porque a postura que a gente viu contra o Palmeiras, a gente está acostumado a ver quando o Botafogo joga fora de casa. E eu acho que esse é o principal erro dele. A gente tem um elenco bom o suficiente para ir para cima, independente do local que esteja, independente do rival em solo brasileiro ou sul-americano, que for. A gente tem elenco para tal. Não é o mesmo elenco do ano passado, não é melhor que o elenco do ano passado. Acho que seria muito tópico falar que porque o Arthur, eu acho que é do nível do Júnior Santos, que era o nosso reserva até então. Então, por conta desses fatores, é um elenco totalmente modificado, contando com a reserva. Tem os 8 titulares, que também agora não vão ser nem mais esses 8, já que o Igor tá saindo, e o Bastos lesionado, né? Eu acho que junto com isso o Paiva tava fazendo um trabalho não bom, mas é um trabalho que tava começando a evoluir. A derrota pro Palmeiras não vai apagar isso. A derrota pro Palmeiras é chata, a postura que o Botafogo teve, a postura que o Renato Paiva optou em ter, é um absurdo. Eu acho que merecem ser críticas, mas sair pro Palmeiras não seria nenhum absurdo, embora seja horrível por a gente ter vencido um campeão da Champions League. Mas sair pro Palmeiras é totalmente comum, porque a gente tá há anos brigando com os caras e sabe que o jogo com eles não é fácil. E não é do jeito que deveria ser gerido. Pessoal aqui nos comentários, vou até citar aqui os comentários para também contrapor. Sim. Que o Fábio falou que... peraí... o Texo, o Fogoleiros falou. Texo demorou a escolher porque queria um treinador que coubesse no valor que ele estava disposto a pagar. Hoje a gente sabe que foi uma estratégia que deu errado. Vou comentar isso daqui a pouco. O Fábio Barbosa falou: agora o Texo tem a bala de prata, ou seja, não pode mais errar na temporada. E continuou falando: o Paiva estava batendo de frente com o Textor, tinha que ser demitido pelo conjunto da obra, não passava confiança para a torcida. E aí também o Leandro Azevedo falou sobre as declarações que ele teve sobre o jogador Paulinho, elogiando o jogador que fez gol no Botafogo e por aí vai. Comentando o conjunto da obra inteiro. O cara é bilionário. Ele quer transformar, e tá transformando o Botafogo, numa vitrine de futebol ao mundo. Vai economizar em técnico por quê? Esse é o meu ponto. Essa é a minha opinião. Vai economizar em técnico por quê? Essa é a grande parada, porque aí joga, recebe uma proposta melhor, vai embora. Porque essa insegurança que a Botafogo Way está demonstrando para os profissionais que vêm jogar, que vêm trabalhar aqui. Um jogador não fica mais de 2 anos no Botafogo mais. Um técnico não fica mais de 1 ano e meio no Botafogo mais. E a maioria deles ou são mandados embora, ou recebem propostas melhores e partem. E aí tá tudo certo. É a minha paixão, mas é o trabalho deles. Eles podem escolher o que eles querem fazer da vida deles. Mas o que eu acho é que isso acontece por culpa do Textor. O Textor tem errado constantemente. A postura do Paiva, a maneira que o Paiva jogava, ele sabia quando contratou. Sabia como o cara treinava um time quando contratou. Ele querer mandar em como os jogadores vão jogar ou vão deixar de jogar, ele não tem, não diria nem esse poder, porque o poder ele tem. Ele não tem o conhecimento disso.